constelação familiar sistêmica é um tipo de terapia que vem ganhando espaço na cidade de Juiz de Fora e hoje nós vamos conhecer um workshop que explica mais essa tendência. Para que serve especificamente o que a gente chama de constelação sistêmica? Bom, quando nós vamos ver o sistema familiar de uma pessoa, com todas as problemáticas que cada um sabe aqui que as famílias têm, né? Nenhuma família é tão perfeita, tão certinha, tem as suas questões. A constelação, ela visa colocar em ordem esse sistema familiar. Ele desenvolveu, ele elaborou o que nós chamamos de leis do amor, ou as ordens do amor. Que a primeira é a lei do pertencimento, ou seja, ninguém pode ser excluído de um sistema familiar. Uma outra ordem que nós colocamos é a ordem da hierarquia. Quem vem primeiro tem precedência, ou seja, os irmãos mais velhos são maiores do que os irmãos mais novos. Os pais sempre são maiores do que os filhos. Não tem como você se colocar no lugar dos seus pais. E a terceira ordem, uma terceira lei, é a lei do equilíbrio, né? Em harmonizar o equilíbrio entre dar e receber. Isso entre casal é bem mais interessante. Precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber, o amor, né? As ações entre o casal, para que haja harmonia e esse casamento vá adiante. Em qualquer outro tipo de relação, isso também deve acontecer. Se eu dou muito uma coisa, você está recebendo demais, você precisa também compensar isso. Isso é natural, esses equilíbrios. Na vida a gente percebe que tudo precisa ser equilibrado para que haja harmonia. Marcelo Dias, que é facilitador de constelação familiar e pedagogo, explica melhor esse movimento. Bom, a constelação familiar sistêmica é uma ferramenta terapêutica, né, ou uma terapia breve, e ela objetiva trazer à luz processos familiares que estão escondidos da pessoa, né? Dito de outra maneira, acontecem processos anímicos, esses processos vêm à tona, eles são vivenciados e são reduzidos a uma fração que pode ser solucionada. E qual o público-alvo dessa terapia? Bom, o público-alvo, assim como a própria terapia, né, é dos mais variados possíveis, né? A gente costuma dizer que a pessoa, quando vem uma constelação para conhecer, ela sente, nas palavras de Bert Helling, ela sente o chamado. E como funciona uma consulta? Bom, a consulta ela pode ser em grupo, né? Com os representantes, né? E pode ser feita também em sessões individuais, por exemplo, com bonecos, mas pode ser usado também cristais, folhas, flores, né? E quantas sessões são necessárias para se resolver uma questão? Olha, esse talvez seja o grande barato da constelação familiar, né? Como eu disse no início, é uma terapia breve, então você condensa todas as informações num único aspecto, né? Então é uma sessão. E não é preciso você ficar vindo de mês em mês ou ficar repetindo, tratou de determinado tema, por exemplo, com o Marcelo, não precisa procurar o outro para tratar o mesmo tema. Trabalhou uma vez, pronto, aquele tema está trabalhado. E quais as mudanças que a constelação propicia? Bom, a constelação é também dos mais variados tipos. Por quê? Porque tem gente que sente o sintoma físico, né? A gente faz a constelação e às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, uma semana depois, ela já apresenta sintoma físico e, por exemplo, pode dar uma catarse, algum tipo de coisa. Então pode acontecer uma série de sintomas físicos, né? Mas pode também acontecer sintomas mais sutis, que a gente usa falar que são sintomas sistêmicos, né? E esses sintomas sistêmicos, eles não são, na maioria das vezes, não são detectados, né, pelo indivíduo. Então, a pessoa acha que não aconteceu nada, mas o movimento, a reordenação no sistema familiar da pessoa aconteceu de forma muito satisfatória. Eu só lembro que o objetivo da constelação é tratar a pessoa, mas tratar a pessoa pelo viés do sistema familiar dela. Então, muitas vezes a pessoa vem numa constelação e aí ela quer que tenha aquele resultado que o inconsciente dela pede. E, na maioria das vezes, isso não acontece. E aí a pessoa pode se frustrar, né? Então, quando você vier para uma constelação, venha sabendo que você
quer realmente trabalhar essa questão, por mais dolorosa que ela seja, porque no final ela vai trazer esse fluxo que é o nosso tema, né? De olhar, ordenar e amar. Nós conversamos com Elaine, uma das participantes do workshop de constelação. Elaine, como você ficou sabendo do workshop? O meu filho, ele é muito assim, fuçador de internet e tudo mais, a gente brinca que é o rato de internet. Então, um dia ele estava de pesquisa sobre esses campos aí, então ele descobriu, ele começou a ler, me chamou e comecei a ver com ele também e comecei a me interessar, entendeu? E vi que tinha muito a ver, sabe? Que é uma terapia, que eles falam uma terapia breve, né? Que trabalha esses campos assim, mais na área emocional, trabalha todo tipo de problemas de familiar, saúde, trabalho, empresa. Então eu interessei, aí eu comecei a pesquisar mais. Então eu comecei a interessar e vim buscar esse tipo de ajuda. Então eu já fiz uma constelação e eu achei que para mim, dentro do que eu estava passando, para mim foi uma ajuda muito grande. Eu tive uma visão maior das coisas que acontecia, coisas que eu via dentro da família que eu achava normal. E depois a gente fazendo a constelação, a gente vê que não é normal. Porque você está dentro daquela situação, você acha, não, isso aí fulano já passou, então eu também estou passando. Mas não é bem assim. É uma coisa mesmo que você vai puxando lá da árvore familiar, que vai trazendo assim para a família, e aquilo, se você não fizer esse tipo de trabalho, isso repete mais para frente, para o seu filho, para o neto, mais ou menos assim. E nós voltamos já já, não saia daí. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.